Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós estamos estudando a lição da CPAD do segundo trimestre de 2021, intitulada Dons Ministeriais e Espirituais. Desta feita, nós estaremos estudando a 8ª lição, que será ministrada no dia 23 de maio de 2021, intitulada O Ministério de Evangelista. Então, antes de começarmos no corpo da nossa lição, gostaria de pedir a você que se inscrevesse aí no canal, compartilhasse aí nas suas redes sociais, deixasse seu comentário, seu joinha. Isso vai servir como um incentivo para que nós possamos continuar trazendo um ensinamento, um estudo simples, relevante, mas que tenha um conteúdo que possa lhe ajudar na escola bíblica dominical. Então, como já falei, desta feita nós estaremos estudando a 8ª lição, dando continuidade agora aos dons ministeriais. Nós já vimos o ministério de apóstolo, vimos o ministério de profetas, e agora estamos chegando ao ministério de evangelistas. Então, vamos dar continuidade. O texto áureo da nossa lição, ele se encontra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas tu, sê obreiro em tudo, sê sóbrio, ou melhor, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Daí o apóstolo Paulo incentivando ao pastor Timóteo, para que ele venha cumprir a chamada, para que ele venha cumprir o ministério de evangelista. A verdade prática, ela diz o seguinte: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Então, o evangelista, ele tem essa missão de transmitir a palavra de Deus de acordo com a sua vontade. E também ele tem que ter ousadia. Ele transmite essa palavra de uma forma ousada, guiado pelo Espírito Santo. O objetivo e os objetivos específicos, o objetivo geral, ele diz o seguinte: mostrar a singularidade do ministério de evangelista na vida da igreja. O objetivo específico são divididos em 3. O primeiro diz abordar a respeito do envio dos 70. O segundo, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. E o terceiro é indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 35, e Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11. Como já é de costume, nós não fazemos a leitura para ganharmos tempo no vídeo. Vamos à nossa introdução. A nossa introdução, ela diz o seguinte: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Observe que ele diz que o ministério é dado à igreja e não ao homem. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial, por Deus concedido, é tratado em um Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia.
Observe aqui a palavra multiforme. O que é multiforme sabedoria? É a forma que Deus tem de atuar de várias maneiras, né? Então é a multiforme sabedoria de Deus. Multi já está afirmando. Muitas maneiras que Deus tem para atuar. E nesta lição ainda, existem algumas perguntas que vão permear essa lição, né? E uma delas é: todos nós fomos chamados para evangelizar, mas será que todos que evangelizam são evangelistas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz: qual a diferença, né, de um apóstolo para um evangelista? E nós vamos tocar nesse assunto no decorrer da lição. Fica aí conosco até o final da nossa lição e nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto. Vamos dar continuidade. A lição também ela vem trazendo para nós alguns notáveis homens que fizeram a diferença, né, no seu ministério de evangelista. Primeiro ele traz aqui a John Wesley, né, que foi um homem que foi um fundador, né, da Igreja Metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra, né? além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, né? Então, John Wesley ele foi um homem que fez a diferença na sua época, né? Aqui também tem Charles Finney, né? Charles Finney, um famoso pregador, né? Evangelista do século XIX, né? Que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Então, outro homem também que fez a diferença, David Wilkerson, né? Outro pastor, né? O pastor David Wilkerson, iniciou seu ministério no ano de 1558 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais, né? Então, são homens que notáveis, que fizeram a diferença na sua época, né? E para isso a gente observa que Deus tem esses homens a cada época dispostos pelo Espírito e são incomodados pelo Espírito mesmo para pregar a palavra do Senhor, né? E obedecer a sua ordem. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Jesus envia os 70. É texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 20. 1.1. São poucos os que anunciam. Diz o texto: quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos, né? Então, a gente observa aqui que quando Jesus ele enviou os 70 para fazerem a evangelização, ele fez uma observação. Ele disse que o campo é grande, a seara é grande, né? E poucos são esses ceifeiros, poucos são aqueles obreiros para trabalhar nesta obra, né? Por quê? Porque hoje praticamente os que têm o cargo não têm a chamada, e outros que têm a chamada ele não tem o cargo. Aí fica aquela disputa para atrás para se conseguir a credencial, para se conseguir o cargo, né, na igreja, para se conseguir a posição. Mas e esquecem-se, né, muitos esquecem-se nessa busca pelo cargo, pela credencial, que o mais importante não é a credencial, o mais importante é a chamada. Né? Quem tem a chamada de Deus, o coração vai arder e sem credencial ele vai fazer um trabalho de evangelista com excelência, né? Porém, aqueles que não têm a chamada e conseguem a credencial, ele vai ter todo o privilégio que a igreja dá à função do evangelista, ao ministério de evangelista. Porém, ele não vai ter um trabalho de excelência, porque ele não tem
a chamada de Deus, né? Ele não tem o coração ardendo pelas almas. Diz mais aqui, são poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria, né? Então, são poucos, né? São muito poucos, porque poucos são os que têm esse compromisso com a palavra, né? Esse compromisso com a palavra, porque ele não vai poder falar de si próprio, né? Ele tem que falar de Cristo, ele tem que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que muda e o Evangelho que transforma, né? E isso é raro de se ver hoje em dia. Tanto é que aqui na interação, ao lado da leitura bíblica em classe, o comentarista ele faz uma observação interessante, né? Ele diz lá no final da interação, ele vai dizer o seguinte, né, que é urgente que a igreja no Brasil proclame o evangelho simples aos quatro cantos desse país, apontando para temas acerca da salvação, do perdão do pecado em Jesus e do amor ao próximo. É bem possível, isso é muito importante o que ele fala, ó, interessante. É bem possível haver é, é, franque, é, fran, é bem possível haver franqueadores de uma igreja evangélica que nunca ouviram falar desses temas. Eu vou repetir, é bem possível haver frequentadores de uma igreja evangélica que não ouviram falar ainda desses temas, né? Então, olha só, olha o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo que é possível que alguém frequente uma igreja evangélica e não tenha ouvido falar ainda de amor, de perdão de pecado, de amor ao próximo, de salvação, né? Então, o que é que ele está afirmando? Ele está dizendo que está faltando a essência do evangelho nas pregações, está faltando aquilo que o evangelho de fato quer fazer, né? Que é transformar a vida de um pecador, mostrar para aquele pecador que existe uma solução para a sua vida, né? E isso está faltando realmente nas mensagens, nos púlpitos. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus e jamais de si mesmo, né? E jamais de si mesmo. Então, a pregação do Evangelho, a gente entende que é uma exposição da palavra, né? É uma exposição da palavra e não uma biografia do seu próprio ministério. A gente observa que muitos pregadores, eles já vêm trazendo ali, antes de ele começar a pregar, ele vai fazer uma biografia do seu próprio ministério, mostrando onde ele pregou, aonde vai pregar, e isso é irrelevante, né? Isso é irrelevante. O que é importante é a pregação da palavra. Quem está ali quer ouvir Deus falar, quer ouvir a palavra de Deus, né? Diz mais aqui, lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Então, esse evangelista, esses que são chamados para fazer para a obra do Senhor, eles não podem e não devem pregar a sua própria mensagem. Eles não devem falar em seu próprio nome, né, trazendo outra mensagem, né? A gente observa isso, que muitos vieram trazendo a sua própria mensagem, o seu próprio fenômeno espiritual, e fazendo com isso que muitos se desviassem do verdadeiro caminho. Um exemplo dele, tem alguns exemplos, por exemplo, Ellen White, né? Ellen White, ela foi, ela é considerada uma profetisa, né, para os adventistas, mas mesmo apesar de suas profecias
terem falhado, eles ainda a consideram como a profetisa dos adventistas, né? Tem outro também, Joseph Smith, né? Joseph Smith também trouxe um grande prejuízo para o Evangelho de Cristo por pregar uma sua própria mensagem, né? Outro também, Charles Taze Russell, né, que trouxe aí as testemunhas de Jeová, vem trazendo também o seu próprio evangelho, a sua própria mensagem. E isso deve ser refutado com grande poder, com grande veemência pelos verdadeiros cristãos. Porque Paulo disse, se um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, seja este anátema. Observe que Paulo está trazendo um exemplo de alguém de outra dimensão, de alguém de uma dimensão espiritual e de um lugar mais sublime, né, que é o céu. Paulo diz, se um anjo do céu vos anunciar outro evangelho além desse, seja anátema, né, seja maldito. Então, esses homens aqui trouxeram as suas próprias mensagens e trouxeram um grande prejuízo para o povo de Deus, né? Para o povo de Deus. Então vamos lá. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Isso é verdade, isso é verdade. O Espírito Santo continua ainda convocando, né, os crentes a fazerem a sua obra, fazerem a obra do Senhor. E esta convocação, ela está extensa a toda a igreja, né? Nós devemos observar que ainda tem vaga no exército de Cristo, né? Devemos observar que o ser crente é uma luta espiritual. E todos nós estamos lutando. E o nosso inimigo, ele é árduo na sua batalha, né? Então, quanto mais pregarmos o Evangelho, mais próximo Cristo estará de vir, né? Então, existe ainda vaga nessa batalha, existe ainda vaga nesse trabalho de evangelização. 1.2. Enviados para o meio de lobos. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do Reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte, né? Então, isso não seria uma tarefa fácil, né? Pregar o Evangelho onde o mundo o rejeita, né? Essa mensagem de restauração, essa mensagem de reconciliação com Deus, porque a mensagem do Evangelho pura, ela vai confrontar o homem naquilo que ele está errado, né? E o homem por si não tem por interesse reconhecer que está errado, né? Por isso não é uma tarefa fácil, né? Porque por isso Jesus disse, né? Esperai o poder do céu, né? Esperai o poder do alto, né? Para que eles pudessem resistir, né? Eles pudessem resistir aos dias maus, né? Os 70, como nós já vimos, eles foram rejeitados, sim, né? Foram perseguidos e até ameaçados de morte. Isso acontece até hoje nos nossos dias, né? Porém, Jesus falou em Mateus 16:18 que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Alguém entende e vê esse versículo como se a igreja tivesse acuada e as portas do inferno elas estivessem atacando a igreja. Mas isso é o contrário. Quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem, ela está dizendo que as portas do inferno não vão poder resistir ao ataque da igreja. E a igreja que ataca, evangelista Cleves, sim, é a igreja que está atacando, porque é a igreja que vai lá no ponto de droga buscar os drogados, é a igreja que vai nas ruas, é a igreja que vai buscar aqueles que estão caminhando para o inferno, né? Então é a igreja que vai saquear o inferno, né? Por isso
Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? A história, a história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professarem a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época na história da igreja. Então, a gente observa aqui que apenas por professarem a fé, muitos homens foram mortos, né? Foram mortos por dizerem que acreditavam no Cristo ressurreto, né? Mas observa aqui um grande exemplo que temos aqui é de Estevão, né? Estevão, ele sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele tinha um rosto resplandecente como de um anjo. Mas Estevão, sendo apedrejado, ele olhava para cima e quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto, né? Ele viu o céu aberto e viu o Filho do Homem, né? Então, apenas por professar a sua fé em Cristo, Estevão foi apedrejado, né? E muitos hoje são mortos não apenas por professar a fé, né? Mas por não negarem, né? Porque em muitos cantos, muitos lugares, países, as pessoas são forçadas a negar a Cristo, né? Ou nega ou morre, né? Muitas vezes nós julgamos a Pedro por conta da sua negativa, né, a respeito de Cristo. Negou a Cristo e muitas vezes nós julgamos, mas ninguém se coloca em uma situação como aquela, né, para saber qual era a sua reação. E nas últimas décadas, hoje, nós vimos que muitos cristãos eles foram mortos, né, e estão sendo mortos muito mais do que nos tempos antigos. A gente observa que na janela 10 por 40, ou chamada janela 10 por 40, onde países, né, comunistas e de origem, com a sua política, com a sua própria política de origem comunistas, eles não aceitam o evangelho ser pregado lá. Aqui tem uma lista de 50 países que perseguem os cristãos pelo mundo, né? Talvez aqui você não esteja enxergando, mas depois você faz um print aí, aumenta, amplia, e você vai conseguir ler, se você quiser fazer alguma colocação a respeito disso na sua aula, né? Então vamos lá. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados pela religião anticristãs e fundamentalistas, né? Eles são considerados, eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos, né? Então, são como que cordeiros, né? Jesus enviando, em Mateus, Jesus disse: Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas, né? Então, o que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo: olha, não vai ser fácil. Essa tarefa de pregar o evangelho não vai ser fácil. Portanto, mas contudo, sendo eles cordeiros, sendo eles ovelhas que eram lançados no meio dos lobos, eles não hesitavam, né? Eles não hesitam, ou melhor, eles não hesitam, aqueles que são enviados, eles não hesitam em fazer a sua tarefa até as últimas consequências, né? Até as últimas consequências. Por quê? Porque há uma chama que queima em seu coração, né? Ele tem sede para ganhar almas para o reino de Deus, né? E essa sede vai consumindo e até ponto dele dele seja uma necessidade para ele ganhar almas. Essa é a chamada que queima no coração do evangelista. 1.3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder
em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. A mensagem do reino de Deus com graça. O propósito, né, dos milagres e maravilhas era evidenciar a mensagem, que é loucura, né? Olha só, a mensagem do Evangelho era escândalo para os judeus, diz Paulo, e é loucura para os gregos, mas para os crentes ela é poder de Deus, né? Então, esses discípulos, eles foram enviados, né? E foram enviados a pregar essa mensagem do poder, mas com graça, né? E com poder para que essa palavra fosse evidenciada, né? Evidenciada. Quando eles voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam, né? Nos sujeitam. Então, observe aqui que eles estavam maravilhados com aquele poder que eles receberam do Senhor, né? Os demônios caíam por terra, né? Os leprosos eram limpos, os coxos eram reerguidos, os cegos retornavam a ver, os surdos ouviam, né? Porém, eles não entendiam uma coisa, né? Olha só, mas naquele momento Jesus falou-lhe de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem, né? Então, o poder não era para simplesmente para fazer a obra. O poder não era simplesmente para ajudar um cego a ver. O poder era para evidenciar a mensagem que eles estavam pregando, a mensagem do Evangelho de Cristo, né? O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder temos o nosso nome escrito nos céus, né? Olha só, quando eles retornaram com aquele todo entusiasmo, por, porque os demônios se submetiam a eles, porque os enfermos eram curados, pelas maravilhas e milagres que aconteciam, Jesus os alertou dizendo: alegrai-vos antes, porque por estar o vosso nome escrito no livro da vida, né? O evangelho não é uma palavra de sabedoria humana, né? Não é uma palavra de sabedoria humana, mas é poder de Deus, né? E o que Jesus estava falando para eles é que aquele poder ia cessar na vida deles. Aqueles milagres iam acabar, iam parar, né? E o que era importante de tudo isso era que eles tivessem o nome escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo: olha, esses milagres aí, essa autoridade, esse poder vai cessar, e o que vai restar de vocês de lucro é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Essa é o verdadeiro propósito. Esse é o verdadeiro alegria no espírito, né? Hoje a gente percebe que muitas pessoas esperam apenas um milagre, né? Eles esperam que ver milagres na igreja para crerem. Porém, o maior milagre, a maior alegria é ter o nome escrito, né? Esse é o maior milagre, ter o nome escrito no livro da vida. Segundo tópico, a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Diz o texto. 2.1. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Né? Então, a ordem que a gente observa aqui, a ordem não é apenas pregar, né? Mas também ensinar, né? Eu quero aqui destacar a importância
do ensino. Porque alguém pensa que a obra de evangelizar é simplesmente falar, simplesmente transmitir a mensagem, mas também Cristo disse: ide, né, ensinai, ensinai todas as nações, né? Aqui está a importância da escola dominical nos nossos dias, né? Muitas vezes alguém aceita Jesus e muitas vezes ele não tem nenhum convite para vir para a escola dominical. E isso é necessário que esse ensinamento traga um amadurecimento para aquele novo convertido, né? Por isso Jesus falou da importância de ensinar, né? Ensinar. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão, né? Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão, né? Então aqui está a ordem de Cristo, né? Agora observe uma coisa, primeiro ele diz é uma ordem, né? Aí diz mais aqui, é o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Agora você observou que nesse ponto aqui ele vai dizer esta ordem, né? Ele está afirmando que esse ide de Jesus, que esse ide que Jesus manda é uma ordem, está no imperativo. O texto está no imperativo, então é uma ordenança. Mas já aqui ele diz que é um apelo, né? Então, é apelo ou ordem? É evidente que é uma ordem, né? Jesus não pediu para os discípulos irem evangelizar. Jesus não pediu para aquele que tivesse disponibilidade de evangelizar. Jesus ordenou que todo aquele que aceitasse o sacrifício de Cristo e por assim fosse um crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele já se tornaria apto a pregar esse evangelho, né? Ele já se tornaria apto a pregar esse evangelho. Então, desde que ele passasse também pelo um discipulado, né, pelo aprendizagem para trabalhar na obra do Senhor. Então, aqui a questão não é um apelo, é uma ordem. Jesus não pediu, Jesus mandou, né? Então vamos lá. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelizar, né? Então, Paulo, ele entendeu isso aqui, né? Qual era o espírito que Paulo entendeu? Era pregar até as últimas consequências para obedecer à ordem de Cristo, né? A ordem de Cristo. Paulo se colocou de uma maneira que a vida dele já não mais tinha importância, né? A vida de Cristo, Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa dizer que a vontade de Paulo, as necessidades de Paulo ficaram tudo para segundo plano. Agora o que imperava na vida dele era a certeza de fazer a obra do Senhor, a certeza que ele tinha de fazer o ide, a necessidade que estava no seu coração de obedecer a chamada que queimava e ardia no peito de Paulo, né? Então foi nesse espírito que ele encarou essa tarefa, né, de evangelizar, pregando até as últimas consequências, a ponto de ele ter que certa vez fingir de morto, né, para de fato não ser morto por conta da pregação. Observe também que a maior pregação que existe é o seu testemunho. Muitas vezes alguém não vai passar a vida toda e não vai ler a Bíblia, não vai ouvir uma mensagem. Simplesmente o que ele vai ter de referência de Cristo é a sua vida, é o seu testemunho. Lembre-se que nós somos vistos por uma tão grande nuvem de testemunha. 2.2 o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, né? Então, ou melhor, quem não crê será condenado. Marcos 16:16.
aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Né? Então, observe aqui um fato que é muito interessante. Né? Aceitar a Cristo não é uma opção. Né? Aceitar a Cristo, eu vou repetir, aceitar a Cristo não é opção, é a única alternativa, né? É a única saída que a humanidade tem para não ir para o inferno, porque todos já estão condenados, né? Então a única alternativa para não ir para o inferno é aceitar a Cristo, né? Eu acho interessante, Marcos fala, Marcos no capítulo 16, o versículo 16, ele diz: quem não crê será condenado. Observe a palavra será, né? O que eu acho muito interessante e a palavra que eu mais gosto é a de João 3,18. João 3,18 ele é mais enfático nesse sentido. Ele não diz que será condenado. Ele diz já está condenado, né? Já está. E a condenação é essa: não creram no Filho de Deus, né? Então, se não creram, já estão, né? Já estão vivendo. A humanidade ela já vive em condenação. E a única saída é aceitar o Evangelho, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem, né? Isso nós vemos lá em Gálatas capítulo 3 e o versículo 28. Né? O evangelho ele é fantástico neste sentido, porque ele coloca todos, né, todos dentro do mesmo barco. O evangelho para a salvação, ele não faz distinção, né, de raça, cor, sexo ou condição social, né? Era isso que os judeus eles não entenderam, né? Eles pensavam que a salvação, como vinha do judeu, ela era apenas para os judeus, mas o plano de Deus ele era muito maior e é muito maior do que o que os judeus pensavam, né? João 3,16 ele vai declarar isso, né? Diz que Deus amou o mundo, né? O mundo, olha só a dimensão da mensagem, né? A dimensão que essa salvação vai alcançar o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê, né? Isso vai englobando crentes de todos os tempos, de todas as raças, né? De todos os sexos e de todas as condições socioeconômicas. Não há distinção para salvação. Não há judeu, não há gentil. Né? Em Romanos 3, 9, 10 e 23, toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. Há quem pense que tudo será decidido após a morte. Não, a decisão você toma aqui, porque o caminho já está pronto, está posto aqui. Né? O caminho que dá acesso ao Pai, ele está posto aqui. Então tudo é decidido aqui. Você é quem vai decidir qual é o seu futuro. Né? Qual é o futuro que você vai seguir? Se é o céu ou se é o inferno. Né? Aqui quando ele diz aqui, não há judeu e nem gentil, existem dois povos que Deus conhece, ou melhor, três, né? Deus conhece o povo judeu, Deus conhece o povo ímpio e agora Deus conhece a igreja, né? Que é a junção do ímpio, ou melhor dizendo, do judeu com o gentil, né? Que agora forma a igreja do Senhor, né? O povo é a nação santa, como Pedro diz, é o povo adquirido, né? Louvado seja o nome do Senhor. 2.3 A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Né? Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé.
A gente observa também que vale a pena salientar que esta lição ela não está atualizada, né? Esta lição não está atualizada, esse número aí não está atualizado. Observe que essa lição ela foi dada, trazida para nós no ano de 2014, né? Hoje estamos em 2021, portanto, 7 anos que esse número ele ainda não foi atualizado, né? Então, ele vai dizer aqui que 33% da população mundial é cristã, né? São cristãos de várias confissões de fé. Isso católico cristão, isso de várias outras denominações protestantes, né? Então, o que é que fica enfatizado? Nós temos evangelizado? Sim, né? Podemos fazer melhor? Sim, né? Então, que esse número ele venha crescer, né? Para que nós possamos aumentar esse número para a glória de Deus. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, né? Como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 3.000, né? Em Portugal, quase 300, né? Então, observe isso. Isso acontece porque a igreja parou, né? A igreja parou de fazer a obra, né? Essa região, os cristãos eles estão diminuindo, porque quanto mais a igreja para, a igreja dorme, é o sono da indolência, mais prejuízo o reino de Deus vai ter, porque a igreja, se ela estiver avivada, se ela estiver ativa, né, ela vai ter um desenvolvimento, ela vai crescer. Agora, se muitos de nós, muitos crentes, se deitarem aí num sofá e dizendo eu quero trabalhar para meu Senhor, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor levando a palavra com amor, como diz aquele hino, e deitado, nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer. Nós não fomos chamados para viver descansando aqui na terra. Nós fomos chamados para viver fazendo a obra do Senhor, né? Para que o nome dele venha a ser glorificado. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show, né? Isso é lamentável, né? Isso é lamentável, onde nós vemos que a Europa ela foi o berço do Evangelho reformado, né? A gente observa que na Alemanha, por exemplo, é onde nasceu, né, a Reforma Protestante. Nasceram a Reforma Protestante e hoje estão diminuindo e as igrejas estão fechando e se tornando, né, casas de show, biblioteca e sendo mais um pouco radical, é até possíveis prostíbulos, né, onde em casas de show acontece todo tipo de escárnio, né? Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará muçulmana ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu, né? Então, em poucas décadas, né? Em poucas décadas diz aqui, e olha que isso falava em 2014, né? Precisamos entender que a igreja precisa experimentar esse avivamento e que esse avivamento, que esse poder, ele só é possível com a ajuda do Espírito Santo, né? Com a ajuda do Espírito Santo. Então, é essa aqui que Cristo diz. Cristo, quando foi enviar a sua igreja, ele disse lá em Atos, também Lucas 49, que ficassem em Jerusalém, até que do alto recebessem poder, né? Para que esse poder? Justamente para que a igreja viesse a fazer a obra com eficácia, viesse a fazer a obra com eficácia. Então, esse esse avivamento espiritual, ele só pode vir do céu, né? Não estamos falando de um movimento,
né? Movimento qualquer homem pode fazer. E muitos têm confundido movimento com avivamento, né? Muitos têm confundido isso, né? A igreja precisa ter uma mudança no seu conceito, né? Na sua forma, para que depois dessa mudança, depois que ela foi impactada com esse poder, com esse avivamento do Espírito Santo, ela esteja apta também a provocar mudança no mundo, né? Ela esteja apta também a impactar o mundo, né? Então, é necessário que haja esse avivamento. Terceiro e último tópico da nossa lição diz o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do Evangelho, né? Agora a pergunta que não quer calar: nós somos chamados para evangelizar, para fazer a obra, e todo aquele que evangeliza é um evangelista? Óbvio que não, né? Nós fomos chamados a evangelizar, mas nem todos têm o ministério de evangelista, né? Porque nem todos têm a chamada para o ministério de evangelista. Fomos chamados para evangelizar, né? E não são todos evangelistas, né? O evangelista é igual àquele que transmite boas novas, e essas boas novas de salvação, né? É uma boa notícia, né? Mas é uma boa notícia no sentido singular da palavra. É uma boa notícia de salvação, né? O dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho, né? Para pregar o evangelho. Como eu já falei, nem todos que pregam são evangelistas, mas são chamados para evangelizar. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivado pregar, propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, prepara-se por buscar, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Então, esse evangelista que foi chamado por Deus, ele tem uma vocação especial. Ele tem uma vocação, uma chamada especial. Aquela pessoa que foi chamada para evangelizar, ele sai a evangelizar, mas o evangelista ele tem uma chamada diferente, ele é diferenciado, ele arde, o coração dele arde para fazer a obra do Senhor, né? Todo o crente fiel, ele deve ter essa paixão, né? Mas no evangelista ela é maior, ela é mais impactante no seu coração, né? Observe que o evangelista ele tem essa paixão pela salvação dos perdidos, né? Então ele busca ali, ele esmera-se no estudo, ele esmera-se na preparação de uma mensagem para que essa mensagem venha através do Espírito Santo tocar os corações daqueles que o ouvirem, né? Dos corações dos pecadores. Então vamos lá. 3.2 O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, um pregador das boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Aqui vem a próxima pergunta: qual é a diferença de um apóstolo para um evangelista? Nós entendemos, já estudamos a lição de apóstolo e vimos que o apóstolo, nos dias de hoje, ele é representado como um missionário.
Então, qual é a diferença de um missionário para um evangelista? O missionário, ele é chamado por Deus, ele é convocado por Deus a pregar o evangelho em outro país, em outra língua, país de outra língua, país distante, onde nunca foi pregado a mensagem do Senhor. Quanto que o evangelista, ele vai pregar aí no seu país, na sua cidade, no seu estado, no seu próprio bairro, né? Então, essa é basicamente a diferença, que o evangelista, ele prega perto, ele prega no seu bairro, da sua comunidade, na sua cidade, quanto que o missionário, ele vai ser enviado para pregar o evangelho além das fronteiras, né? Além das fronteiras, pelo mundo afora, né? E nessas andanças do missionário ou também do evangelista, ele diz aqui, muitas vezes esse evangelista pode ser um plantador de igreja. Não não é obra específica do evangelista abrir igreja, mas que muitas vezes ele pode agir como alguém que está plantando ali uma igreja, né? Como alguém que vai iniciar um trabalho ali. Ele não vai abrir outra igreja, ele não vai abrir outra denominação. Não é alguém que recebeu o ministério de evangelista e agora vai abandonar a sua congregação e abrir outra. Não é isso, né? Ele vai abrir outro trabalho direcionado pelo seu pastor, direcionado pela sua liderança, né? Diz mais aqui. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus Cristo, né? O que o que é interessante a gente observar é que ele diz que o evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar nos corações, mas convencer esta pessoa, este pecador, ao arrependimento, é somente o Espírito Santo que faz isso, né? É o Espírito Santo que, mediante a graça de Deus, convence, né? Convence o pecador, né? Quem convence é o Espírito Santo. Então, toda honra e toda glória ao Espírito Santo. Hoje vemos muitas pessoas que querem mostrar uma falsa humildade, né? Quando vem anunciar, quando vai começar a sua pregação, ele faz questão de anunciar quantas pessoas se converteram, como que o mérito fosse dele, como que a mensagem fosse dele, né? Mas quem convence, quem dá a mensagem a ele é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, quem fala é o Espírito Santo. Então a glória toda é para Deus, né? Só ele pode fazer um milagre. 3.3. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e o do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Então, assim como o ministério de apóstolo e o ministério de profeta são para a edificação do corpo de Cristo, assim também o ministério do evangelista é da mesma forma para a edificação, consolação e para o serviço, né, do corpo de Cristo. Então não há um maior do que o outro, não há um ministério mais excelente, melhor do que o outro, não. Todos são importantes para a obra do Senhor, visto que o próprio Paulo compara a igreja com um corpo, né? Um corpo. Então, cada corpo, no corpo, cada membro tem a sua utilização, cada membro tem a sua importância, né? Agora, que é preciso que a gente entenda que num corpo também tem aqueles membros que são vitais, né? Aqueles órgãos que são vitais, aqueles órgãos que são mais importantes do que outros, porque um corpo pode viver sem o dedo, mas não pode viver sem o coração, né? Então, existem algumas funções
dentro que são mais importantes neste sentido, né? Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão a Cristo, né? Senão o Cristo. Então não pode haver outro fundamento, né? Não se pode, né? Não só desse obreiro, é um ofício que é não só desse obreiro, mas de todos, né, os ministros de Cristo, né? Esse obreiro ele precisa ter como fundamento do seu ministério o próprio Cristo, né? Porque não pode haver outro fundamento. E não somente o evangelista, mas também o apóstolo, o profeta, né, o presbítero, todos esses ministérios, o fundamento deve ser Cristo, né? Cristo é que deve ser a base de todo esse fundamento. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar às multidões, seja para falar a uma única pessoa, né? O interessante é que a gente observa que nos tempos em que vivemos, tem crente ainda que se diz pregador da mensagem do Evangelho, mas ele não quer pregar para poucas pessoas. Ele quer pregar apenas para uma igreja lotada, ele quer pregar para um ginásio, né? Talvez ele esteja querendo ser mais importante do que Jesus, porque inúmeras vezes Jesus pregou apenas para uma pessoa, né? A bem da verdade, o texto áureo da Bíblia Sagrada, o capítulo 3 e o versículo 16 de João, foi pregado para uma pessoa só, né? Para Nicodemos. Jesus estava pregando apenas para Nicodemos quando falou o mistério da salvação, né? João 3,16, né? Então, o crente ele precisa ser sensível, né? Ser sensível à voz de Deus para pregar tanto a uma multidão quanto a uma pessoa, né? Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Essa é a pergunta de Filipe para o eunuco, né? Entendes o que lê? Então é necessário que a gente entenda aqui que o crente, o evangelista, ele precisa ter um bom discernimento da palavra, né? A Bíblia diz que ele precisa manejar bem a palavra de Deus para que ele possa responder às questões que possam vir até ele, né? As questões que possam vir até ele. Então, é imprescindível, todo crente deve ser sensível, né? Isso é essencial, né, para a igreja, né? Essa sensibilidade à voz do Espírito, né? Então, é necessário que esse crente entenda que muitas vezes Jesus vai colocar ele para pregar para uma multidão, como também pode ser para uma única pessoa, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui encerrando, né, mais uma aula. Vou ler aqui para você a conclusão. Diz o seguinte: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização, né? Então Deus vai designar os seus evangelistas, mas que ele não deixa que isso venha a ser motivo para que os demais crentes não saiam a evangelizar. Quem tem o direito de evangelizar não é somente, ou melhor dizendo, quem tem o dever de evangelizar não é somente o evangelista, mas todo aquele que foi chamado
para evangelizar na obra do Senhor. Agora a gente observa o seguinte: por que que muitas vezes não fazemos a obra do Senhor? No texto que nós lemos aqui, nós vemos o que Jesus falou. Ele mostra algumas certezas, né? Nesse texto de Lucas 10, a gente fica evidente alguns pontos, né? Primeiro, a seara é grande, né? Então, se a seara é grande, não precisa brigar por membros, né? Não precisa pescar em aquários alheios, né? Segundo, poucos são os obreiros, né? Precisamos distinguir, né, a chamada, o dom dos cargos e ministério. Né? Muitos têm o título, mas não exerce, né? Outros exercem, mas não têm a credencial, né? Mas o mais importante é a chamada, como já falei. Terceiro, receberam poder. Qual é o poder? Qual é o propósito desse poder? Evidenciar a palavra e não o homem, né? O quarto, enviado no meio dos lobos, né? Isso aqui é sofrimento, né? Hoje muitos não querem sofrer, né, por causa do evangelho, mas o próprio Paulo provou desse sofrimento, e Cristo disse a ele que ele iria sofrer por conta do evangelho. O mais importante é o nome escrito no livro da vida, né? Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Peço a você aí mais uma vez que se inscreva aí no nosso canal, nos ajude, né? Isso aí vai ser de graça para você, mas para nós vai ter um grande significado. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.